Olhar Parnaíba é viajar no tempo, religiosidade, miscigenação. Uma cidade que é resultado de encontros e misturas das heranças indígenas, influências europeias e negros escravizados que ancoraram-se às margens do rio Igaraçu. Uma história que a gente já conhece dos bancos escolares, mas que tem sempre algo a mais a ser revelado. Como pensar e revisitar tantos elementos que ajudam a narrar tudo isso? Resultado do projeto de pesquisa do mestrado em Artes, Patrimônio e Museologia, a professora parnaibana Ivanilda Sá ajuda a comunidade a discutir essas singularidades através da vivência intitulada Caminhadas pelo Patrimônio de Parnaíba. Em uma época onde são esperados carros voadores, há uma prática enriquecedora e que deve ser fortalecida, ainda mais com bons motivos, como é o de conhecer Parnaíba e sua história, escrita por cada rua da cidade. A professora Ivanilda Sá, mestra em Artes, Patrimônio e Museologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba, reuniu alunos e vivenciaram esta experiência como parte integrante de sua pesquisa e também como fomento à busca por novas descobertas na história. Uma caminhada pela educação por patrimônios negros silenciados. As caminhadas pelo patrimônio é um desdobramento de um trabalho que a gente fez dentro do mestrado, que tem a função de fazer com que os alunos, porque ele tem um direcionamento especial para as escolas, experimentem a cidade, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele não é algo restrito para as escolas. Qualquer pessoa que tem interesse em conhecer os lugares da nossa cidade, nossa Parnaíba, podem desenvolver as caminhadas. Então, é uma experiência sensorial também, né? Porque muitas vezes a gente passa pelo patrimônio, a gente passa pela cidade, a gente não a experimenta, a gente não a vive, a gente não a conhece. Então, as caminhadas, elas têm o objetivo basicamente da gente ver tudo que nós normalmente conhecemos nos livros e mesmo morando aqui, às vezes a gente não vê de tão perto. A característica quase exclusiva de pertencer ao Delta do Parnaíba proporciona uma paisagem expressiva à cidade, que também é agregadora a partir dos povos deltaicos, com uma cultura única que também compõe o mosaico da história da cidade, que está localizada entre águas dos rios e do mar. Junto com a caminhada, a gente faz muita contação de história, né? E essa história da cidade. Então, uma das coisas que a gente propôs nessa caminhada específica, que é colocar o patrimônio negro dentro do sítio histórico, era muito curioso quando a gente falava sobre essas histórias que envolviam essa população negra que foi escravizada aqui em Parnaíba, que muita gente não conhecia. Então, é algo assim, sabemos que o Brasil... e Parnaíba não fugiu à regra, foi um país que escravizou durante muitos anos, mas infelizmente a gente não consegue identificar em Parnaíba ainda como essa população andou e caminhou por esse lugar. Como é que ela viveu aqui, como é que ela se apresentou nesse território. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente descortina esse novo olhar desse aluno, entendeu? Gente, então nós tivemos povo negro aqui, nós tivemos em várias épocas, em momentos diferentes, mais de 1000 pessoas andando por aqui. Então, é mais a reação deles de conhecer essa realidade, né? Dizer assim, esse centro histórico, ele tem várias cores. Ele não é somente um centro que conta a história dos europeus ou dos franceses, mas ele conta também histórias dessa população negra que ocupou e que viveu por aqui também. Parnaíba teve seu sítio histórico tombado no ano de 2008 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tido como singular pela sua paisagem e pelo seu valor. Ivanilda destaca que as cidades precisam ser boas para os moradores. É a eles, principalmente, a quem devem ser pensados e preservados todos os espaços de construção da sua cultura. Nós temos muita gente que, infelizmente, ainda não foi descoberta pela nossa história, né? E não teve ainda a sua história evidenciada. Então, o nosso trabalho agora como professora, que a gente está levando à frente, é trazer a conhecer, fazer a conhecer vários antigos moradores de Parnaíba, que têm histórias interessantes para contar. A gente vem fazendo isso muito dentro do bairro São José, que é o meu campo de pesquisa, o bairro São José, que tem uma cultura
muito importante. A gente acredita, a partir das pesquisas que a gente vem fazendo, que o bairro São José é um bairro de remanescentes africanos, desses povos que ocuparam aquela região e que acabaram ficando ali no pós-escravidão e que a gente ainda não conhece essas histórias. Então a gente está fazendo esse levantamento que a gente chama ali que é um processo de alfabetização ainda, né? Porque não é todo mundo que ainda se reconhece como negro, que esse é um tema ainda muito tabu e a gente entende muito isso pelo que a história levou ao negro, né? A situação que o negro viveu e vive. Então, a gente nem cobra muito porque entende que isso faz parte. Então, por isso que eu digo que é um processo realmente de alfabetização. Eu preciso, e a gente começa dentro de escolas, a gente já começou, fez um trabalho muito interessante no Godofredo, com os alunos de lá, deles saberem, por exemplo, que aquilo ali já foi, o bairro foi sede de uma fazenda, que nós tivemos ali percorrendo mais de 1.000 escravos, pessoas que foram escravizadas e que provavelmente essas pessoas deixaram uma herança cultural muito significativa. E eu cito diretamente o carnaval, que nasce naquele bairro, que domina a comunidade, que acabou levando isso para outros lugares de Parnaíba. Seguido.